Olá, meu nome é Davi Paiva e hoje teremos a segunda aula de controle avançado de usuários. Na primeira aula foi feita uma introdução, passado alguns conceitos gerais, algumas dicas, e foi mostrada a tabela de usuário que vai ser central em todo esse mini curso. Nessa primeira aula, vamos começar o assunto de logs. A tradução literal de log, para quem não conhece, é registro. Mas dentro do conceito do AppSheets, né, dentro de tabelas, a gente acaba já tendo um conceito de registro para as linhas, né? Elas são registros dentro de uma tabela. Além disso, um registro de log é mais um registro dentro de um diário, que também é uma tradução de log. E o para que geralmente é utilizado o log dentro de sistemas? Geralmente utilizado para capturar erros do que está acontecendo e relatando como está funcionando o sistema, todas as ações que são feitas. Por acaso tem algum problema, você consiga rastrear o que exatamente estava acontecendo quando o problema ocorreu. Para que vai ser utilizado o log na visão de controle avançado de usuários? Tá? Vai ser utilizado para capturar qual foi o usuário e a data que foi feita certo registro dentro da sua tabela. Assim como também dá para capturar quando foi editada a última vez, né? E quando foi apagado. Existem duas abordagens que a gente pode usar dentro do AppSheet, que eu estarei ensinando aqui. Ambas dependem do usuário e da tabela de usuários. A primeira é chamada de log local, é um registro que você faz em cada tabela. Ela é limitada somente a registrar quando foi criada uma linha ou um registro e a última edição e somente a última edição desse registro. Já o log central ele é um pouco mais complexo e um pouco mais trabalhoso, mas ele consegue registrar todas as movimentações que ocorrem em uma tabela. Tanto a criação de um novo registro, cada edição que vai ser feita desse registro, então toda vez que for modificado, ele consegue colocar na tabela, e também quando é apagado um registro. Essa centralizada ela é mais útil e tem os problemas pontuais dela que vão ser trazidos na próxima aula. Nessa aula, falaremos do log local, que é mais rápido, mais fácil de implementar e, dependendo da sua utilidade, dependendo das suas necessidades, ele pode ser o suficiente. Então, vamos para a aula. Então, para começar, aqui estamos de volta na tabela de usuários. Vocês podem ver que eu tirei aqui o tipo, porque para essas duas aulas de log o tipo não é relevante. Claro que se vocês forem fazer um sistema que utilize mais conceitos aqui ensinados que não só os logs, aí você vai ter que ter as colunas necessárias, como a coluna tipo e até outras colunas que serão ensinadas na última aula de módulos. Para essa aula, eu criei uma tabela chamada teste. Essa tabela só registra um nome de qualquer coisa, totalmente irrelevante para o contexto geral. E o que então aqui é importante são essas duas colunas aqui, data registro e responsável registro. A gente aqui no log local, a gente pode registrar duas características diferentes. Quando um registro novo é criado e a última edição desse registro. Eu vou mostrar os dois casos separados e depois vou mostrar os dois casos sendo registrados ao mesmo tempo numa tabela. Aqui, nomeado de data registro e responsável registro, vamos estar falando quando vai ser criado. A tabela aqui de teste já está aqui no AppSheets e, como vocês podem ver, tem os campos normais, né? Vamos colocar só por colocar aqui como label. E aqui tem data registro como datetime e responsável registro como text. E o que a gente vai fazer aqui, tá? A gente vai vir aqui no AutoCompute e é nele que é feito tanto o caso de quando é criado um novo registro e quando é editado um novo registro. Qual é a diferença real, tá? Quando é criado um novo registro, a gente vai inserir aqui no initial value, porque no initial value é onde é criado somente no momento que é criado um novo registro dentro da AppSheets. Logicamente, assim como você trata a ID, esse campo tem que ficar escondido do usuário e nunca pode ser editado. Já em App Fórmula, é o campo que vai ser quando é feita a última edição. Porque toda vez que você mexe num certo registro de uma tabela, a app fórmula é atualizada. Então vai ser dito ali qual foi a última vez que foi atualizada e quem foi
o responsável por essa última vez, tá? Então vamos começar aqui com data registro. No initial value, a gente vem aqui em now e salva. E é isso. Aqui você vai ter a data do registro. Já responsável registro é um pouquinho mais complexo. Então, eu vim aqui. Isso aqui é uma extensão que eu uso chamada AppSheets Toolbox. Eu posso colocar ela na descrição, assim como essa fórmula aqui que está, que eu também colocarei na descrição. Então, vamos copiá-la aqui inicialmente. Ela está na forma genérica que vai ficar na descrição, onde tabela usuário vai ser essa tabela que você vai criar para os usuários. Geralmente pode ser users ou usuários. Você só precisa colocar aqui. E vamos explicar aqui o que ele está fazendo, tá? Index é uma função que pega uma lista qualquer e vai pegar um registro numerado dessa lista. Aqui a gente está pegando da lista que está sendo gerada o primeiro registro. E qual seria essa lista? Essa lista é a lista usuários, onde a gente vai estar filtrando todo usuário em que o e-mail desse usuário é igual ao user mail. O que a função do user mail faz é pegar o e-mail do usuário que está logado no AppSheets, ou seja, o responsável por esse registro. Então, ele vai filtrar todos os usuários que têm esse mesmo e-mail, que, se você está fazendo os registros dos usuários corretamente, vai ser um único usuário que vai ser o resultado desse filtro. Por isso, a gente pode vir aqui e pegar o primeiro. Salva. E pronto. A gente tem aqui o registro de usuários. Então vamos testar, né? Primeiro, você tem que criar um usuário. Logicamente, vamos fazer a tratativa aqui, né? Já vou fazer só para ficar correto. Sempre esconder a ID. Então, só nome e e-mail. O nome, Davi Paiva. E meu e-mail. E pronto. O sistema agora reconhece a minha existência. Minha existência está reconhecida. Eu posso vir aqui em teste. E como vocês podem ver, aqui já está a minha ID e a data. Vamos criar um caso aqui. Deixar só nome. Teste. Então, uma característica importante aqui, um erro meu, peço desculpas, é que o responsável pelo registro tem que ser um ref da tabela usuários e não um texto. Feito isso, vamos criar um teste. Eu criei aqui um teste 1, ok, né, com o nome. E como vocês podem ver, aqui está o responsável pelo registro, aqui está a data de registro. Logicamente, quando você fizesse uma tabela aqui, esses campos não existiriam, não normalmente para o usuário ver. Normalmente você ia querer colocar só o nome do campo. Não sort by. E sim colone order. E aqui está o nome do campo. Mesma coisa, usuário, você vai fazendo as filtragens necessárias para a tabela ter o comportamento que você espera. No final da aula eu vou mostrar como você pode utilizar isso. Tá? A forma normal, eu vou mostrar aqui para vocês. A forma normal seria você deixar aqui o log só na tabela mesmo, tá? E aí você teria aqui a ID, você teria que olhar a ID aqui nos usuários. Isso aqui seria mais caso seja uma pessoa mais interna que vai estar verificando esse log, um usuário mais avançado, ou até mesmo um administrador do sistema. Ele consegue olhar tranquilamente a tabela sem editar, sem mexer nela, sem fazer nenhuma besteira, tá? Mas e se o usuário quiser, eu vou mostrar para vocês como vai ser feito. Mas antes disso, vamos só mudar o nome aqui, só para demonstrar a diferença. Ou melhor, eu já vou adicionar logo, tá? Porque aí eu consigo ainda mostrar para vocês a comparação dos dois casos. Então aqui seria da data última edição e o
responsável pela última edição. Ok? E o comportamento vai ser idêntico, tá? A gente só precisa atualizar aqui, regenerar a tabela. E aguardar um pouco, né? Vamos colocar aqui em tela cheia para não ter nenhum problema. E aqui estamos. Você vai fazer de novo que a última edição seja um date time e o responsável seja um ref. O ref é a tabela usuários. E aqui a diferença é a seguinte, ao invés de você colocar no initial value aqui, tá? Que está aqui, tá aqui. Você vai colocar na fórmula. Então, o date time é null. E você pode simplesmente copiar. Na realidade, você pode simplesmente copiar esse index filter usuários, ou seja, lá qual for o nome da sua tabela de usuários, para qualquer campo de qualquer tabela, porque a lógica sempre é a mesma. Então, eu só vou copiar aqui. Agora a gente tem dois campos. Ok? Então, depois de salvar, eu abri aqui já a coluna teste. Vocês podem ver aqui que tem a data de registro e a data de edição. Isso aqui é um novo, então as datas coincidem, ok? Mas agora, vamos editar essa tabela aqui. E vocês já podem ver que os horários que vão ser gravados aqui são distintos. Então vamos chamar de teste 2, vamos editar ela. Vamos salvar. E aqui tem a data da última edição e a data da gravação. Agora vamos fazer uma nova edição. E vocês podem ver que o horário mudou de novo. Os segundos mudaram. Salvar. Então toda vez que eu for editando, ele vai atualizando. Essa é a diferença, então, entre data de registro e data da última modificação. Vocês podem deixar só a data na hora de registro, a data de edição ou os dois campos para manter esse controle interno do log. Agora eu vou mostrar para vocês como vocês podem apresentar isso para o usuário. Então, a melhor forma de você fazer esse controle que o usuário vai ver seria utilizar o log central, dado na próxima aula. Dependendo do usuário, você pode simplesmente só deixar aqui no teste, nos details, tá? No teste aqui. Você pode deixar nos details os campos, logicamente só com um nome mais legível, tá? Mas essa fórmula não é muito boa. Qual o problema dessa forma? O usuário comum ele vai ter que ficar vendo esses campos aqui que não são do interesse dele. Então você pode criar uma view avançada, chamá-la, por exemplo, de log do teste, vincular ela à tabela teste. E aqui, aí sim você pode colocar todos os campos. Então, enquanto no teste, no detail do teste, tá? Você vem aqui em teste detail. Você pode colocar só que te interessa. Então você vem aqui na coluna na ordem de botar só o nome, porque é só isso que interessa nesse caso. Na log teste, você já coloca dados mais avançados. Então, a log teste inicialmente ela é a mesma tabela, tá? E só que você vai chamar essa tabela de uma tabela de detail, ok? Então ela agora é uma tabela de detail que não sobrepõe. E aí você já pode vir aqui na tabela e falar que a ordem das colunas é vir primeiro o nome e depois todas as outras colunas que te interessam, exceto a ID, porque essa não interessa nunca para o usuário comum e nem mesmo para o usuário que está desenvolvendo o sistema, a não ser que você queira verificar algo muito pontual. Então aqui você consegue ver todos os dados, a data do registro, a data da última edição e quem fez essas registro e última edição. E na próxima aula nós vamos falar de uns logs centrais.
ok? Esse sequenciamento está com um nome um pouco distinto do nome que eu estou utilizando aqui para vocês, tá? Mas o log central, dando uma prévia geral, o log central, ele, na realidade, utiliza a automatização através de bots e uma tabela, ou mais de uma tabela, vamos conversar sobre isso, para registrar esses logs. Então, toda vez que você fizer uma gravação, uma edição e uma deleção de uma certa tabela, o bot vai disparar. Por que é mais complexo? Vocês viram aqui que é bem simples. Vocês criam uma coluna, colocam um null, copiam e colam e acabou. No caso de você fazer uma tabela central, você vai ter que criar 3 bots para cada tabela, sendo um bot para quando é adicionado, um bot para quando é editado e um bot para quando é apagado esse registro. E esses bots, eles não são tão automáticos, não são pode simplesmente copiar a fórmula e colar. Você vai ter que fazer uma modificação para cada bot. Então, se você vai ter 20 tabelas, 30 tabelas, isso pode começar a ficar trabalhoso para você como desenvolvedor. Para o sistema como geral, isso não vai ser pesado, não vai ser uma coisa que vai pesar significativamente na velocidade do sistema, mas existe também uma série de cuidados e estratégias dependendo do tamanho do sistema e do número de movimentações que você imagina que esse sistema vai ter ao longo do tempo. Então, até a próxima aula e espero que vocês tenham gostado.